Oi, oi, meninas! Boa noite! Iniciando dezembro com a nossa primeira reunião de unidade. Dia 2, já estamos aqui para falar da nossa promoção queridinha, que é a base. Então, a gente não podia esperar mais dias para falar sobre ela e já começar a fazer uma ação e um trabalho bem legal sobre ela. Mas antes da gente falar sobre as promoções do mês e sobre a base, vamos fazer os reconhecimentos do mês de novembro. Vamos lá. Vamos reconhecer então as nossas top 3 do mês. São elas. Samantha foi a top um do mês de novembro. Karine, top 2 e Jordana, top 3 do mês de novembro. Parabéns, gurias, vocês fizeram um trabalho muito legal, já pensando conscientemente no Natal de vocês. E agora, com as promoções de dezembro, a gente vem então mais forte, mais em cima para fazer um trabalho de dezembro muito legal. Junto com as top 3 do mês, vamos reconhecer os círculos das estrelas, tá? Então, eu estou completando 58 meses de consistência na Mary Kay. Completei com nível 4, tá? Nível 4 do Círculo das Estrelas, 58 meses. Samantha, 20 meses, nível 4 também. Então, mostrei primeiro aqui o nível mais alto das estrelas. Então, quanto nível mais alto você tiver, mais pontuação você ganha para trocar pelos prêmios que eu já falei da outra vez na reunião. Mas a gente pode fazer particular de cada uma e ver a pontuação que vocês têm. A Samantha está se encaminhando para 24 meses e com 24 meses ela retira a mala de rodinha, que é aquela mala de viagem de listrinha, tá? Nível 3, então, temos aqui a Karine Padilha com 32 meses. A Karine é a minha primeira consultora com a conquistar a sua mala de rodinha. Afinal de contas, a Karine é a minha primeira consultora, então ela está comigo desde antes de eu me tornar diretora. E ela vem sendo consistente há 32 meses, nesse mês, nível 3. Jussara, nível 1, há 21 meses de consistência. Então, dezembro, 22, janeiro, 23, fevereiro, 24. A Jussara está há 3 meses da sua mala de rodinha. Ju, não perca essa consistência para você ganhar a sua mala maravilhosa para a gente poder ir para os eventos, fazer um monte de coisa legal com ela. E a Jordana já está se encaminhando há 11 meses, vai fechar o seu primeiro ano junto com a gente, também nível 1. E a Ana Cristina há 9 meses sendo consistente nos seus pedidos e se mantendo também ali fazendo a consistência, tá? Então, essas foram as nossas top 3 e as nossas consultoras estrelas que fizeram um trabalho maravilhoso no mês de novembro. Novembro a gente trabalhou e eu bati muito na tecla da questão do personal shopper, tá? Eu sei que alguma de vocês está fazendo. Eu estou acompanhando a Samantha de perto, fazendo o trabalho dela no grupo que ela tem e também trocando algumas ideias e algumas conversas com a Samantha. Então, sei que a Samantha está fazendo. Sei que a Jussara estava fazendo alguma coisa também. E a Karine Padilha também selecionou alguns clientes para poder fazer a ação do personal shopper, tá? Então, não deixe de chamar a tua cliente, marcar um momento com elas, ir lá visitar elas ou dar uma atenção para elas,
oferecer os produtos que vocês têm disponível na pronta entrega, poder mostrar para ela que ela pode comprar de você os presentes do Natal, tá? E agora, com a promoção de dezembro, que é ela a nossa base queridinha do mês, do ano, né? A base top 1 do Brasil, a gente pode melhorar ainda mais as nossas vendas de final de ano, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o slide, então, da nossa de produção de base, mas antes vamos falar a questão do sorteio, tá? O sorteio de Natal. Antes da gente falar sobre a apresentação de base, sobre tom, subtom, eu quero conversar muito com vocês e isso eu quis trazer a reunião da base para a primeira reunião do mês, para a gente bater nessa tecla de como encontrar o tom, de como fazer todo esse trabalho, porque estamos entrando no verão. E provavelmente muitas clientes nossas, quando a gente fez o trabalho de base lá em abril, muitas clientes nossas elas vão questionar ou alguém vai falar para ela que a base dela não está certa. Estou falando isso porque eu tenho uma cliente, na verdade, eu tenho algumas clientes numa empresa, tá? E eu tenho pelo menos duas delas que seguem direitinho, base inverno, base verão. E aí uma terceira, não segue essa questão. E essa semana, semana passada, ela me chamou e disse assim, Cá, precisamos conversar sobre a minha base, porque a fulana, que é minha cliente, disse que a base está errada. E aí ela me mandou uma foto e realmente a base dela está errada. Só que quando ela se tornou minha cliente, ela já usava essa base, não precisava fazer o teste. E quando ela se tornou minha cliente, por indicação dessa consultor, dessa cliente que disse que a base estava errada, ela disse que ela não queria mudar e tal, então agora ela identificou então que a base está diferente. Então a gente precisa bater nessa tecla com a nossa cliente, perguntar se ela está se sentindo bem, perguntar se quando ela tira uma foto, ela se sente bem naquela foto com aquela cor de base no rosto. Então a gente precisa ter um contato bem legal, tá? Mas antes disso, vamos falar sobre ele, o nosso sorteio de Natal. Como é que eu abro? Vamos falar sobre o sorteio de Natal, tá? Esse ano vamos fazer um presentão para as nossas clientes, tá? Então, vamos aproveitar que a base está na promoção, oferecer muito produto e falar para ela que ela vai ganhar um número para participar do sorteio de Natal. Como é que vai funcionar? Cada R$ 60 vendidos, ou a cada R$ 60 que a sua cliente comprar, tá? Ela vai ganhar um número. E esse número vai ser o número dela para o sorteio. Então, a gente precisa identificar a nossa cliente, tá? Aí eu vou montar um kit no valor de R$ 300, tá? Vai ter perfumaria, vai ter corpo e vai ter pele, tá? Não vai ter base. Vai ter produto de pele, skincare, vai ter perfumaria e vai ter corporal, porque pele nós já estamos, maquiagem nós já estamos vendendo agora. Então a ideia é que a gente incentive a nossa cliente que vai ganhar a usar mais corpo, a usar mais pele e a usar mais perfumaria, tá? Então, a cada R$ 60 que a sua cliente comprar, você vai identificar um número para ela. E aí, como é que a gente vai fazer? Nós vamos colocar lá no nosso grupo, tá? Eu vou criar um campinho, vai se chamar, como é que é o nome ali? Sorteio de Natal. Karine, nós sempre vamos colocar o nome da consultora primeiro, tá? Porque para mim, o que conta é o nome da consultora. E nós vamos identificar o nome da cliente depois. Então, ó, número 1, Karine vendeu para Maria. Número 2, Jussara vendeu para Joana. Número 3, Jordana vendeu para Aline. Número 4, Ana Cristina vendeu para
Marielle, tá? E assim a gente vai fazer. E aí nós vamos seguir a numeração. Então, vendemos para nossa cliente o valor X, nós vamos lá no grupo, vamos atualizar a lista do sorteio de Natal para saber os números que estão correndo. Então, o quanto antes vocês venderem e o quanto antes vocês fizerem a atualização da lista, melhor, tá? Se a tua cliente comprar automaticamente mais de R$ 60, não precisa falar para ela do sorteio. Você vai lá, coloca o nome dela na lista, diz, coloca o nome dela no número e depois tu diz, fulana, a gente tem um sorteio e você é o número X. Boa sorte, o sorteio é dia 1º, tá? Daí tu diz para ela. Agora, tua cliente comprou R$ 49,90. Aí tu vai dizer, fulana, a cada R$ 60 você concorre a um sorteio de R$ 300 em produtos. O que que tu acha de pegar mais alguma coisa? Que tu acha de escolher mais algum produto? Então, a gente vai estimular a nossa cliente que está comprando menos de R$ 60 a comprar mais para ela poder concorrer. Então, se a minha cliente comprar R$ 120, ela vai ter dois números. Se ela comprar R$ 180, ela vai ter três números, tá? Eu já tenho aqui, ó, quatro clientes que compraram. Eu tenho que somar duas aqui para ver quanto vai dar, para colocar lá, a quantidade de números que ela vai ter. Então, quanto mais ela comprar, mais números ela ganha. Então, a cada R$ 60, um número. Vocês entenderam? Qualquer coisa, vocês sinalizam, abrem o microfone e podem falar, tá? O sorteio, eu ia fazer o sorteio dia 23 antes do Natal. Mas eu pensei, não, vamos trabalhar o mês de dezembro todo. Então, o sorteio ele vai acontecer dia 2, bem no início do ano, para a gente poder estimular elas, para ser um ano assim, ó, com o pé direito. Então, o sorteio vai acontecer dia 2 de janeiro, tá? Eu vou avisar vocês, é óbvio, né? E aí vocês podem avisar seus clientes, dizer, olha, gurias, o sorteio vai acontecer dia 2. E aí, o dia que eu for fazer o sorteio, eu vou avisar vocês. E quando eu abrir a live, vocês ainda podem mandar no grupo de clientes de vocês que, olha, o sorteio está acontecendo e é nesse link, é só entrar. Porque daí assim elas podem acompanhar, porque eu vou fazer pelo sorteador.com, tá? Eu vou fazer a live pelo celular, vou fazer no computador do sorteador.com e vou botar. Digamos que a gente vendeu 100 números, mas nós vamos vender muito mais. Nós vendemos 100 números. Eu vou sortear lá do número 1 ao número 100, uma sortuda. E aí ela vai aparecer, tchuf, número tal. Aí eu vou estar anotando no meu caderno e também tenho anotado no grupo o número tal é a consultora tal e a cliente tal. Então eu vou pedir para que vocês estejam na live para vocês comemorarem e saber que são vocês que venderam aquele número, aquele produto. E aí, quando a gente fizer o sorteio, eu vou identificar, eu vou combinar com vocês para fazer a entrega da sacolinha. E aí, assim, você vai poder entregar para sua cliente a sacolinha, poder fazer uma foto e já começar o ano com tudo, mostrando para suas clientes que foi você a sorteada. Então, vamos fazer um movimento bem legal, tá? E vale para tudo. Tudo que você vender, você pode considerar para o nosso sorteio de Natal, ok? E aí, pensando em vocês agora, o desafio da consultora. Então, a consultora que fizer o seu pedido até o dia 20 desse mês, 20 de janeiro, de dezembro, ela vai ganhar um presente surpresa, tá? Eu já tenho separado esse presente. Esse presente já está separadinho para vocês, então vai ser uma coisa exclusiva e muito legal, tá? Por que que eu tô dizendo isso? Dezembro é o mês que a Mary Kay ela encerra o ano mais cedo, tá? Então, o ano vai até 31. A Mary Kay, ela encerra dia 28 ou 29, tá? Ela não encerra
no último dia do ano. E também não libera para nós as coisas que vão ter em janeiro, só dia primeiro. Às vezes a gente tem umas falhas ali que a gente encontra, né? Mas por que que eu estou dizendo isso para vocês e batendo nessa tecla? O ano passado foi a nossa primeira virada de ano. E a gente era menos consultoras, não era muitas. Então a gente conseguiu administrar, conseguiu fazer um trabalho legal. Esse ano a gente já aumentou o número de consultoras na nossa unidade. Muitas de vocês fazem o pedido no último dia, então eu já estou batendo nessa tecla e eu vou falar muito, 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 muito para vocês não perderem a oportunidade, ok? Então, faça o seu pedido o quanto antes, não deixe para a última hora, ainda mais que temos base na promoção. Quem é mais tempo aqui, Jussara, que está na reunião, ela pode concordar. A Karine, se estivesse, não sei, tem uma flechinha aqui, peraí. A Karine não está. A Laís está. Então, a Laís, ela é uma consultora de mais tempo. Então, assim, ó, quem é consultora de mais tempo sabe, se tem promoção de base, ela vai esgotar. Tem cores que se acabam muito rápido, tá? Então, não vamos deixar de fazer o nosso pedido de última hora, ok? Faça o seu pedido até dia 20 e ganhe um presente exclusivo para você, tá? Se você fizer pedido dia 21, dia 22, não vai ganhar, é dia 20. O desafio do pedido é dia 20. Quem fizer o seu pedido de 1.500 pontos, tá? 1.500 pontos é a consultora que está se mantendo consistente para ganhar frete grátis. Quem são elas? Eu, Karine Padilha, Samantha. Se eu não me engano, não, é só nós três estamos consistentes em 1.500 pontos. Por que 1.500 pontos? Para você ganhar pontuação no Círculo das Estrelas, para você ganhar frete grátis e poder ter outras vantagens no site do Círculo das Estrelas, é 1.500 pontos. E para 1.500 pontos, você já acumula o frete grátis. Então, mas 1.200 já dá um pedido de 40%. Sim, mas 1.500, a partir do segundo mês, você já ganha frete grátis. E já é R$ 36 a menos para você pagar, porque é o frete, ok? Então, para quem fizer o seu pedido de 1.500 pontos no mês de dezembro, ganha a Agenda 2025, tá? Que é aquela agenda do nosso desafio do mês passado. Quem já ganhou a agenda de 2025 vai ganhar o caderno de vendas, ok? Então, o caderno de vendas é esse aqui. Caderno de vendas. É aquele que a gente fez o ano passado, que tem o nome da cliente, produto e valor. Assim a gente consegue controlar por mês, consegue controlar por semana e consegue fazer um trabalho bem legal. Então, para você garantir o seu caderno, 1.500 pontos. Agora, para quem adquirir mais de 60 bases, vai ganhar a nova multiuso Mary Kay, tá? Então, a gente tem o desafio da base. Por quê? A gente precisa entender que a base está na promoção, ok? O seu pedido, ele vai ser parcelado em 3 vezes. Então, você precisa trabalhar conscientemente que você precisa ter estoque de base para pelo menos 3 meses. O mínimo que você tem que ter é estoque de base para 3 meses. Porque você está pagando a base em 3 vezes. E aí você vai continuar vendendo. Esse mês, dezembro, R$ 58,90. Ó, 3 meses. R$ 58,90, R$ 76,90, R$ 76,90. Normalmente a promoção ela vem para 2 meses. Esse mês ela vai se manter só em dezembro. Não teremos promoção de base em janeiro, tá? Vou repetir.
Não teremos promoção de base em janeiro. Num pedido de 40%, você vai pagar na base R$ 35. Então, esse mês você vende a 58, mês que vem você vende a 76. Quem trabalha muito forte com rotina de skincare pode vir bater na tecla da pele bonita, da pele trabalhada, que é a base, ok? Então, façam esse trabalho com a sua cliente, mostre para ela que a base, amor, me alcança água, que a base ela é o melhor investimento. Inclusive para vocês, o investimento da base, obrigada. O investimento da base é pensando que hoje a gente está vendendo a base por R$ 58,90 e nos próximos meses você vai vender a base por R$ 76,90. Se você pensar mais consciente ainda e entender, olha só, a última promoção de base que a gente teve foi abril, tá? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 9 meses depois, a Mary Kay está trazendo bases, tá? Eu não compro base. Ai, meu pinheiro. Eu não compro base há 9 meses, tá? No pedido de 50%, eu não comprei base. Tanto que a Jordana me pediu uma base emprestada e eu já não tinha mais e disse para ela que tem várias outras que eu não tenho. O que que eu estava fazendo? Eu estava trocando com alguém que precisava de alguma base. Se alguém me pedisse, eu queria uma base tal, tá, eu troco ela por uma tal que eu preciso. Assim a gente vai fazendo esse jogo de troca, tá? Uma coisa bem legal, Ana, Karine, Lília, Miriam, Josi, tá? Vocês que estão mais ali. Vocês podem, cada uma vai pensar no seu pedido, nas suas clientes. Mas vocês podem jogar entre as bases. Uma coisa que eu recomendo é trocar. Quando o produto é vantajoso nessa questão de valores, é trocar produto por produto. Então, eu te empresto uma base, mas você vai me devolver uma base, tá? E aí, assim, ó, a Ana vendeu todas as bases N150 dela. E a Karine está precisando de uma base N190, porque a Karine vendeu todas as N190 dela. A Ana tem N190 sobrando. Então a Ana vai dar para a Karine uma N190 e a Karine vai dar para a Ana uma N150. E assim vocês vão trabalhando o estoque de vocês, trabalhando os números de vocês e entendendo melhor. Uma outra coisa que é interessante vocês fazerem, anotar as suas clientes. A minha cliente usa base tal, a minha cliente usa base tal. E faça um movimento. Eu sei que a Jordana está usando empresário online, a Vanessa usa empresário online, a Ana estava querendo, né, Ana? Eu fiz um teste, mas eu ainda gosto da planilha do Excel, tá? Mas tentem colocar e identificar suas clientes por nome de base, tá? Uma época eu colocava o nome da cliente, eu colocava no nome da cliente a cor da base dela. Só que agora, quem é o What's Business? Eu sou o What's Business. A gente tem uma função. Deixa eu entrar numa pessoa aqui, ó. A gente tem uma função chamada adicionar nota sobre o cliente. Ali eu coloco o número da base, o perfume que gosta. Conforme a pessoa vai comprando, eu vou colocando ali. Claro, gente, não vamos confiar tudo no celular, porque se ele der um piti, a gente perde. Eu tenho minha planilha de Excel, tá? Então, anotem, eu sei quantas clientes usam o N150, quantas clientes usam a Ivory C110, quantas clientes usam Bege C110, sabe? E aí eu sei que quando eu for fazer meu pedido
e for montar o meu estoque, eu vou fazer assim. Eu tenho 15 clientes que usam base bege N 150. Quantas bases eu tenho que comprar? No mínimo 15. Porque se as 15 pessoas resolverem me chamar, eu não vou ter para atender elas se eu não comprar 15. E eu vou te dizer que eu não tenho nenhuma N 150. Eu vou ter que comprar mais que 15. Porque essa é a base que mais sai aqui na região. Para mim, pelo menos, né? E aí eu vou sempre pensar nisso na hora de montar o meu pedido. Quantos clientes usam C110? Quantas clientes usam bronze? Quantas clientes usam bege? E aí assim eu vou jogar. Ah, eu tenho a minha maletinha de base e eu tenho tantas bases. Então eu vou pedir X bases, somando o que eu tenho e o que vai vir, vai dar tanto. Daí assim eu consigo ir administrando, tá? Eu não tinha pensado em fazer o pedido para que ele durasse muito tempo, né? Mas o meu pedido, então, eu não faço pedido de base há 9 meses e eu vou jogando com a Josi, que é a outra diretora, com a Joyce, com vocês também, a gente faz essa jogada. Então, é muito importante a gente pensar nessa questão de base. Ai, Karine, mas eu não posso ter um estoque gigantesco. Gurias, não precisam ter um estoque gigantesco, mas você tem que entender que se você tiver, você vai lucrar, você vai ganhar, tá? Você vai ter a oportunidade, tu vai ter os produtos, tá? Olha só, a base, ela tá 58,90. Num pedido de 40%, você vai pagar 35,34. Ó, 76,90 você vai vender, menos 35,34, você vai lucrar janeiro e fevereiro, pensando em 3 meses. Janeiro e fevereiro, você vai lucrar 41,56. Por quê? Porque você comprou a base em dezembro com preço de promoção. Você aproveitou a promoção da base e aí você comprou ela. Então você tem que pensar que a base, ela vende muito. E agora a gente vai fazer um trabalho bem forte em cima disso. Eu quero que vocês comecem a mostrar, tá? A Jordana, ela fez um trabalho muito legal em cima das máscaras de cílios. E as pessoas falavam para ela: ai, agora eu quero tal coisa porque eu vi o teu vídeo. Então, João, agora eu quero que tu faça a mesma coisa para a base. Agora é o momento de fazer conteúdo para a base, tá? Eu vou começar a mandar para vocês conteúdos de base mais seguido, tá? E em algumas conversas eu vou sugerir: troque essa foto por uma foto sua, tá? Coloque uma foto sua de meio rosto. Ai, coloque uma foto sua usando tal coisa, sabe? Então eu vou sugerir para que vocês vão mudando, tá? E eu vou fazer um material bem legal. Ju, lembra que um tempo atrás, faz um tempo já, a gente identificou sobre como fazer a base, como fica o teu rosto com meia base, meia ação. O que que tu perdeu, Ana? Eu disse que eu vou começar a mandar material agora no grupo, tá? Não agora, né? Mas vou começar a mandar material para vocês fazerem e divulgarem, né? Vocês podem divulgar aquele material que eu tô fazendo e você pode fazer o teu material, tá? Fazer você com meia base, você mostrando a cobertura da tua pele, sabe? Esse tipo de coisa. A Ju, ela fez já meio rosto de base, postou nos stories e mostrou, sabe? Então a gente vai poder fazer um monte de coisa bem legal para poder mostrar para cliente, porque assim, ó, quando a gente compartilha esse material, é legal, ajuda a gente, tá? É muito bacana. Só que quando a gente mostra a gente usando a base, a gente usando o pincel é outra coisa. Lembra aquela live que eu fiz de automaquiagem? Eu vendi um pincel, de tanto que eu falei do pincel na live. A cliente disse: ah, eu assisti a tua live, eu adorei, eu quero um pincel. Ela comprou, sabe? Então foi bem legal, tá? Agora eu vi, Ana. Só que, Ana, quando eu cheguei para assistir tua live, tu já tinha acabado, tá?
Mas eu vou te dizer que quando eu comecei a fazer as lives, eu também fazia assim, ó. Papum, entrava, fazia e saía. Agora eu fico lá, converso e faço, sabe? Aos poucos tu vai perdendo a vergonha, tu vai ver que vai indo, tá? Que é bem legal. Laís, eu vi que tu tá fazendo curso de maquiagem, né? Sabe o que que tu pode fazer? Tu pode oferecer oportunidade para as tuas amigas lá do curso de maquiagem para elas comprarem as maquiagens delas com 40% de desconto. E assim ela tem o material para repor, tá? É uma oportunidade também bem legal, tá? E aí assim, daqui a pouco você pode fazer até um material, você maquiando alguém e mostrando a cobertura da base, mostrando o pincel, mostrando, sabe, como é que é o produto na pessoa. Porque daí é você, a Laís, maquiadora, mostrando o produto, sabe? Ai, é legal mostrar a Sabrina Santos, maquiadora, sim, mas a minha cliente quer ver eu, a Laís maquiadora, tá? Então, pense nisso, que eu acho que é bacana e vale a pena. Ai, tem um cabelo aqui em mim. Isso aí. Isso aí, a comprar base é uma ótima oportunidade, porque isso vai ser bem legal. Então, vamos lá. Vamos falar então sobre. Peraí. Aqui. O assunto, então, que não quer calar: base Timewise 3D. Dia 1º de dezembro, na verdade, dia 31, quando fechou o sistema, eu já sabia que tinha base. Eu já estava, ainda bem que eu não encomendei base, porque eu já estava sem base, mas eu pensei, não vou encomendar, não vou encomendar. Eu arrisquei, né? Vai que. E veio base, estou muito feliz, só que amanhã eu tenho que fazer pedido, porque amanhã vira meu cartão. Por quê? Não adianta eu ficar batendo na tecla de compre a sua base, compre a sua base, compre a sua base. Se eu não vou ter base, gente. Gente, eu tenho que ter base, sabe? Então, amanhã eu vou fazer meu pedido, eles vão chegar e assim eu já posso ir trabalhando, tá? Mas como escolher o seu tom? Como escolher o tom da minha cliente? Eu nem sabia que essa minha apresentação fazia esse monte de firula aí. Tô feliz. Ó, chiquérrima, tá? Então vamos lá. Meu Deus, olha lá, passei dois. O que é o tom da pele? O tom da pele é a altura do tom que a pele possui. Então ela pode ser clara, ela pode ser média e ela pode ser escura. Mas quando a gente fala nesses três tons, a gente tem uma variação muito grande. Se você olhar nessa foto que eu coloquei ali, ó, na clarinha, a gente tem olhos mais claros, pele bem branquinha. No médio, olha a mulher do meio, ela é quase uma japonesinha, o olho mais puxadinho. A pele negra. Quem não trabalha com pele negra, não tem muitas clientes de pele negra. A pele negra é a melhor pele para se vender maquiagem, para se maquiar, porque a pele negra ela fica linda de base. Linda. Acabei de ter uma ideia, vou ter que botar em prática, eu vou até mandar mensagem. Mas a pele negra, ela é maravilhosa e a gente tem que valorizar muito. Por que que eu estou dizendo que a gente tem que valorizar a pele negra? Tem muito. Agora, no mês de novembro, no início do mês, eu fiz parte de um voluntariado aqui na cidade que eles fazem um debut social. Então, as meninas de 15 anos fazem a festa de debutante e é social. E eu fiz parte do voluntariado para maquiar as mães das debutantes, tá? Eu maquiei 4 mulheres que me deixaram maquiar elas 100%. Mas teve mulheres que não quiseram se maquiar. Elas passaram só um batom e um rímel. E aí, por quê? Eu até conversei com uma delas e perguntei por quê e tal, né? Porque
Pele negra, ao mesmo tempo que ela é maravilhosa para se maquiar, a maquiagem fica bonita, a pele fica bonita, ao mesmo tempo, a mulher de pele negra, ela se sente mal quando passa uma base e ela fica branca. Às vezes é um tom bronze, mas não é o bronze dela que deixa ela branca. Ou alguma base que deixa ela cinza. Tá? Então, muitas vezes a negra ela não quer se maquiar, ela não quer passar base. Principalmente que nem nesse trabalho voluntário, são pessoas que não têm muito acesso à maquiagem. E aí, muitas vezes, elas não querem fazer porque elas não querem ficar com um tom diferente, tá? Então, a gente tem muitos tons de base e a gente consegue sim chegar no tom ideal. E aí, aí o que que a gente tem que fazer? Um bom trabalho de consultora e não um trabalho de vendedora, ok? Porque a vendedora, ela vai vender o que ela tem. Às vezes ela não quer nem comprar, ela não quer nem pedir. Ela vai vender o que ela tem. Às vezes a cliente ali é bege 120, é bronze 120, mas eu só tenho bronze 100. Eu vou vender a 100. Não, isso é vendedora. Nós somos consultoras. A gente vai fazer o teste da base. Se ficar dúvida, a gente vai fazer um teste maior e a gente vai identificar o tom ideal, tanto para claro, quanto para médio, quanto para escuro. Gurias, eu quero que vocês façam um trabalho de excelência. Eu quero que a sua cliente volte a comprar de você, indique você, porque você vai fazer um trabalho bom, tanto no skincare, quanto na maquiagem. Então, faça esse trabalho de excelência. E aí, para descobrir o seu tom de base, nós vamos sempre testar nesse lado aqui. Por quê? Nós vamos pegar a parte de cima e vamos pegar a parte de baixo do pescoço. Porque olha só, aqui está fazendo sombra, tá? Eu tenho um ring light aqui, mas aqui está fazendo sombra. Então, quando eu passar a minha base, eu quero que o meu rosto e o meu pescoço esteja na mesma cor. Eu não quero estar com um arco de base. E quando eu virar de lado, eu vou estar com uma pele aqui, uma cor aqui e uma cor aqui. Então, a gente vai fazer o teste nessa parte. Ali, ó, temos 4 tons de base no rosto dela. E você consegue identificar que uma delas não dá para ver, tá? Então, quando a gente vai fazer o teste de base na tua cliente, você tem que mostrar para ela que ela não pode ver aonde você passou a base. Então, eu sempre passo a base sem ela olhar. Eu passo a base aqui no espaço grande, e aí eu identifiquei a cor, eu digo para ela, pode olhar. Daí ela vai olhar e vai dizer, não tô vendo? Tá certo? É isso mesmo. Ai, mas eu gosto de base mais escura. Aí tu vai dizer para ela, mas amiga, olha só. Se eu te vender uma base mais escura, você vai ficar manchada. Se caso acontecer de você não estar com seu pincel bem limpo, ou você tá com pressa e fizer bem rápido, vai manchar. E essa daqui não vai, porque ela vai ficar exatamente o seu tom de pele. Às vezes, isso vai funcionar, e às vezes não. Às vezes você vai ter que vender um tom acima. Por quê? Eu tenho uma cliente que é muito minha amiga. Eu não vou falar quem é, porque vocês vão saber, mas ela é muito minha amiga. A gente tá sempre nos stories uma da outra. Mas assim, ó, se ela tivesse nessa reunião, ela ia saber que eu tô falando dela. Ela é muito minha amiga, mas ela usa a base errada. Mas por quê? Não porque eu vendi a base errada para ela. Ela usa a base errada porque ela gosta de um tom a mais. Ela gosta de passar a base e ver que a base está ali. Então, o que que eu combinei com a filha dela, que adora maquiagem, é pequenininha, tem 10 anos, adora maquiagem, quer fazer uma aula de maquiagem. E aí que eu combinei com a filha dela, sempre olha sua mãe. E se ela tiver manchada, diz pra ela melhorar, né? Tipo, puxar aqui pra baixo e não deixar manchado. E a menininha faz isso, tá? Mas essa minha cliente gosta de um tom a mais. E aí, quando ela passa o tom certo, quando eu vou maquiar ela, essa semana eu vou maquiar ela, vou postar nos stories, vocês vão saber quem é. Quando eu vou maquiar ela, eu uso o tom certo.
Mas por que que eu uso o tom certo? Porque eu vou usar contorno, eu vou usar blush, eu vou usar iluminador, eu vou usar outros produtos que ela vai identificar que tá maquiada. Ela só passa base, só base, rímel e batom, só. Então, quando eu faço a maquiagem nela, eu uso o tom certo. E eu já falei isso para ela, mas ela gosta sim. Tudo bem, é um direito da cliente. Quem antigamente usava aquela base branca, antes da base a rosinha, a branca, muito tempo lá atrás, não se adaptou à base nova, porque a base nova não chega naquele tom amarelinho que era antes. É bem difícil para quem é bem antigo e usa aquela base ainda, tá? Mas sempre faça o teste aqui. Gente, nunca aqui. Olha a diferença do meu rosto e do meu braço. Tá vendo, ó? Nunca faço, mesmo dessa parte de dentro. Nunca faça aqui. E aqui, ó, olha eu usando uma blusa fechada. Como é que eu vou fazer o teste aqui no colo? Aqui vai ser mais claro. No caso, não o meu, porque como eu tava na Bahia, eu tô bronzeada, né? Então, não é o meu caso. Mas não faço o teste aqui. Não faço o teste aqui. Faço o teste aqui, ok? Na Mary Kay, a gente dá nome aos tons de base. Então, os ívores são os tons claros. Os beges são os tons médios e os bronzes são os tons escuros. E quando a gente fala em subtom de pele, nada mais é do que a cor do fundo da sua pele, que ela é amarela, rosada ou neutra. Enquanto o predominante é o seu tom, que é claro, que é médio ou escuro, tá? A pele fria, quando a gente vai fazer um teste de base numa cliente que não usa base, não conhece a base e usa outra, a gente vai perguntar: a sua pele ela fica vermelha quando fica exposta ao sol? Ela vai Ó, dizer que sim. Então, ela é fria, tá? escola. Cor. Ela é pele fria. Aí você vai perguntar para ela, ela diz que não. Aí você vai perguntar para ela: quando a sua pele ela não bronzeia, mas ela também não fica vermelha. Então, ela é neutra. Ela é mais acinzentadinha, neutra. Agora, a sua pele fica muito fácil bronzeada. Muito fácil. Aí, a sua pele é quente, tá? Eu uso bege W100, o mesmo tom de base da Sabrina Santos. E eu tenho identificado que, assim, ó, eu nunca tinha identificado a diferença na minha pele. Só que como agora eu fui para Bahia, eu tomei mais sol e eu tava com as meninas também, eu comecei a identificar que eu preciso mudar. Então eu quero fazer um teste com a W160. A N150 para mim não dá certo. Eu fico assim, ó, uma cenoura. Não dá, tá? Mesmo ela sendo neutra, ela não fecha para mim, ela me deixa amarela. Mas daí a gente vai fazendo identificação de acordo com a nossa base e o nosso tom de pele, tá? E na Mary Kay a gente dá nome aos subtons de pele. O C, quando a gente pega uma base, a gente tem é, Ivory C100, clara, fria 100, tá? O C significa frio. Quando a gente pega uma base N, bege N150, média, neutra 150. Meu Deus, o que que houve? Tá, gurias? Aí quando a gente pega, então, no N, o N é neutro e o W, ele é quente. Então, quando a gente pensa no bege, médio, W, quente.
E aí a numeração, então, de cada uma. A fria, ela é mais cinza. A neutra, ela é mais opaquinha, assim, ela não é. É mais normal, assim. E a quente, ela é um pouquinho mais amarelada, tá? E aí, como a gente identifica o subtom, então? O frio é a pele fica facilmente vermelha, não fica bronzeada e as veias são azuis. O quente, ela fica facilmente bronzeada e ela não fica vermelha. É o meu caso. Eu fico bronzeada facilmente e eu não fico vermelha. Claro, né, gente? A não ser que eu durma no sol, é óbvio que eu vou ficar vermelha, né? Mas assim, ó, eu me bronzeio. Se eu vou caminhar no sol de bermuda, eu me bronzeio e fico com a marca da bermuda. Então é isso que eu tô querendo dizer para vocês. E as minhas veias, elas são mais verdes. Não vai dar, ó, tá vendo? Ela é mais verde, então ela é quente. E a neutra, ela fica bronzeada com pouca chance de vermelhidão, tá? E as veias são mais azuis. Então, muitas vezes, pela veia do braço, aqui tem uma outra foto, ó, a gente consegue identificar. Então, a frio é então de azul e roxo. O neutro, ficamos entre azul, um azul claro, um esverdeado. E o quente, a gente tá no esverdeado e no marrom, tá? Como identificar a cor certa, tá? Então, a gente tem um subtom. Na dúvida, comece pelo neutro, tá? Aí eu vou fazer o teste da base na cliente ali e não sei o tom dela. Então, o que que eu sugiro vocês fazerem? Começa pela Beige N150. Nossa, mas por que começar por uma base alta? Porque ela é um padrão básico ali. Beige N150. Ela ficou muito forte, a gente vai diminuindo. Ela ficou muito clara, a gente vai aumentando. Entendeu? Pega na N150 ali. E aí, na N150, a gente consegue identificar se ela ficou amarela, se ela ficou cinza, daí a gente consegue ir pro neutro ou pro frio, tá? E a gente, os tons, ó, na dúvida começa pelo bege, tá? Bege N150, ok? E a intensidade, na dúvida começa pelo mais claro, tá? Na tabela, a gente começa pela bege W100, que é quente. Depois vem C110, C120, C130, 140, a N150. Por isso que a gente vai na N150, para depois identificar. Porque se tu olhar ali, ó, consegue olhar ali pela tabela, né? Se você colocar a N150 no rosto dela e ela ficar, não ficar bom, e você precisar diminuir o tom, você não vai diminuir para bege C 140. Você vai diminuir para bege C 110. Porque se tu olhar pela corzinha, elas são meio parecidas. Só que daí você pula para 110 e aí depois tu vai subindo. Tu vai na 120, na 130, até chegar na 140 se precisar. Mas se você testou a N150 e não ficou boa, e ir para 140 de cara, ela vai dar um choque de realidade. Então, tu desce, vai lá para C. E aí, tu não. Aí, se tu achar que é quente, tu começa primeiro pela bege, W100, tá? E aí, tem aprovadores. Há muito tempo atrás, eu falei para vocês que quando eu iniciei. Ai, nem há muito tempo atrás, agora, em abril, quando era o mês da promoção, da última promoção de base. Quando eu iniciei, eu tinha 8 cores de base. E eu me baseava nas 8 cores. Tá, mas e as outras 20? Aí, o que que aconteceu? Nós estávamos no inverno, era básico encontrar as cores de base. Só que aí, assim, ó, eu comecei a ficar mais conhecida, eu comecei a ter mais indicação, eu comecei a ter pessoas novas. Ai, eu achei que tinha um bichinho na tela. Pessoas novas. Então, isso significa que
começaram a vir novas cores de base para mim. Então, hoje eu tenho, eu não vou dizer que eu tenho as 28 cores de base, porque eu acho que eu tenho umas duas da bege que eu não tenho e umas duas da bronze que eu não tenho. Mas o resto eu tenho todas, tá? E aí, o que que eu digo para vocês com relação a provadores? Identifique as suas clientes. Anotem o nome e o nome de base que elas usam. Saiba quais bases você precisa ter. Daqui a pouco, você não precisa ter a base como provador, mas você pode ter todas as ivories e todas as beges. E as bronze, você pode ter a bronze W100, a bronze W110, 150 e 160. Você pode ter essas, não precisa ter todas, de bronze. Se você não tem cliente de pele negra, tenha só bronze W100. Por quê? Quem é bronze, quem é bege N190, N200, às vezes no verão ela pula para bronze 100, porque se bronzeia fácil. Então, assim, ó, tenha todas as bases Ivory, tenha todas as bases bege e tenha pelo menos uma bronze W100. Assim você já começa a ter uma noção. Hoje eu bato o olho na pessoa e sei dizer qual é a base que ela usa. E aí eu vou lá e testo. Ai, às vezes eu não acerto, é óbvio. Daí, mas eu já tive um norte. Cheguei lá, crente que a cliente era N190. Certo que ela é N190. Testei e não deu certo. Então, vou subir para 200. Vou subir para 210. Vou subir para bronze 100, tá? Então, quando a gente tem para provar na cliente, a gente consegue vender melhor. E aí a minha dica é: tenha todas as ivories, tenha todas as beges e tenha uma bronze para vender. E as provadoras que você tem, vai administrando ali. Aí apareceu uma cliente nova que você nunca na vida vendeu bege N210. Nunca. Mas você tem a N210 para vender. O que que você vai fazer? Você vai pegar o teu AN210 da sua caixinha, vai provar na pele dela. Ela ficou boa? Aí tu vai dizer assim para ela: Fulana, eu acabei de abrir essa base e ela é a sua cor. Eu só testei em você. Você quer ficar com ela? Se ela disser que sim, beleza, é dela. Se ela disser que não, bem-vindo, novo provador, tá? Claro que você vai fazer isso com quem está ali para comprar base, tá? A pessoa ela veio fazer o teste de base, ela quer saber qual é a base dela. Então você vai fazer isso com essa pessoa. Você não vai fazer isso com uma pessoa que não quer comprar, porque a ideia é, se você abriu, você vai vender. Agora, não deu a 210, preciso testar a bronze 100. Aí você identifica ela como um provador e bola para frente, vamos atrás de outros clientes para conseguir essa cor, tá? Mas vai administrando e tendo seus produtos. Não tenho provador. Como vou vender base? Quiz da base. O quiz da base, ele tem assim, ó, uns 95% de acerto. Eu dificilmente erro a cor da base no quiz da base. Só que a fulana fez o teste da base. E a base dela deu bege W160. Eu não vou lá na casa da fulana entregar a bege W160 para ela. Eu vou lá na casa dela testar a base bege W160. Ela só vai ficar com essa base depois que eu testar na pele dela. Por quê? Se o quiz errar, eu já tô lá com as minhas bases. Eu vou testar, eu vou encontrar a base certa para ela. Agora, se o quiz acertar, a sacolinha tá aqui, tá? Então, assim, ó.
Peça para a cliente fazer o quiz, sim. Peça para ela ser o mais fiel possível na resposta e teste na hora de entregar, porque isso mostra a responsabilidade da consultora com a sua cliente. E não a questão de, ai, ela só quis me vender. Ela só me empurrou aquela base lá, ela nem deu bola, nem testou. Não. Fidelize a sua cliente com esse momento do teste da base. Conversa com ela. Diz, ó, fulana, o teu teste deu bege W160. Então a tua pele é quente. A sua pele ficou bonita com a base. Olha, não tá dando para ver. Então, assim, ó, interaja, conversa com ela. Tenha um relacionamento. Ofereça. O que que tu acha de um pó? O que que tu acha de um primer? O que que tu acha de um pincel? Sabe? Ofereça. Converse com ela. Fale para sua cliente que a base, ela constrói camadas. Ela tem um acabamento ideal na sua pele. Ela tem um efeito mate. É aí que vem, ó. Tô testando a base na minha cliente. Encontrei a base certa. Nossa, guria, tu pode construir camadas com essa base. Se você usar a esponja, ela vai ficar leve. Se você usar o pincel, ela vai ficar média. E assim você constrói uma, duas, três camadas de acordo com o que você quer. Ela te dá um efeito mate, a tua pele fica sequinha. Ela tem 12 horas de alta performance e controla a oleosidade. Mas se caso a sua pele for muito oleosa, você pode usar um pó translúcido, que vai te ajudar a conter a oleosidade. Ela tem o complexo Age Minimize 3D, que é o mesmo complexo que tem na linha de cuidados Time Wise. E você já usa a linha de cuidados? É muito importante que você lave o rosto com o produto ideal. O nosso gel de limpeza vai ajudar a tirar sua base, sabia? E ele tem peptídeos especiais. E assim ele cuida da tua pele junto com a base e o kit de Time Wise. E ele tem uma rotina de cuidados. E sabia que ele é o quarto passo do nosso kit Time Wise 3D? Porque a gente cuida da pele com o kit Time Wise 3D, fazendo a proteção química, que é a limpeza, que é a hidratação, que é a proteção dos raios solares. E aí, depois de tudo isso, a gente vem com a base. E a base, ela faz aquela barreira na tua pele, que é a nossa barreira física. Ela protege e ela tem os mesmos princípios ativos do kit de cuidados. Por isso, a nossa base, ela é um dermocosmético. Ela trata de dentro para fora. Tudo que eu falei para vocês está escrito nessa tela. Então, assim, ó, às vezes a gente precisa olhar um vídeo sobre base, ler a revista, tudo isso está escrito na revista. Você não precisa saber que ela tem o complexo Age Minimize 3D, peptídeos especiais, resveratrol encapsulado e vitamina B3. Não, você não precisa falar sobre isso. Mas você pode dizer que ela tem 12 horas, que ela tem efeito mate, que você pode construir camadas. Se você quer leve, uma camadinha leve. Se você quer mais pesada para um evento, duas, três camadas, uma quantidade maior, sabe? E falar da rotina de skincare. Uma maquiagem bonita, uma maquiagem boa, ela só vem com uma rotina de skincare ok. Porque assim ela não vai craquelar o seu olho, assim ela não vai abrir o seu nariz. Assim, o que que eu digo? O que que é abrir o nariz? O nariz é o primeiro lugar que a base sai. E aqui também é o primeiro lugar que a base sai. E aí, quando você tem a sua hidratação em dia, isso não acontece. E aí, pergunte para sua cliente como ela aplica a base. Se ela falar para você que ela aplica a base com a mão, que nem essa primeira foto, você reage assim, ó, meio que desmaiando. Toda vez que a minha cliente diz, ai, eu uso a mão, eu faço, ai, sério que tu usa a mão, amiga? Por isso que a tua base tá ficando amarelada. Porque a nossa mão, ela soa.
Pode ver quando você fica nervosa, sua mão soa. Então, quando a sua mão soa e você coloca a base na sua mão e passa no seu rosto, o suor está indo junto. Isso está fazendo com que os ativos da base mude o tom e a sua pele fique amarelada ou acinzentada de acordo com o seu tom de pele. Então, assim, ó, use o produto certo para aplicar a base. E quais são os produtos certos? Pincel. O nosso pincel chanfrado Kabuki, ele tem cerdas macias, ele tem, ele deixa a base com efeito natural, ele distribui o produto e ele tem uma inclinação que ele entra no nariz, ele entra nos olhos, ele faz um trabalho perfeito na aplicação de base. Então, com isso, você vai ter uma camada muito boa da pele. E aí você vai colocar a base e vai dar leve puxadinhas, nada de esfregar, puxadinhas. E a nossa esponja, quando você quer usar ela, você sempre vai molhar a esponja por dois motivos. Um, a tua pele vai ficar mais leve, vai ficar mais bonita. A água na esponja vai ajudar a base ficar mais leve. Mas a água, ela não vai se misturar na base. Por quê? Porque a água está na esponja e você vai tirar o excesso. Dois, quando você molha a sua esponja, você economiza base. Por quê? A esponja seca, ela suga a base. A esponja molhada não vai sugar a base, porque ela já tem água. E aí a base vai ficar na superfície e você vai fazer a aplicação da base. Então, a base, a esponja úmida é a melhor opção. Mas a melhor opção de todas sempre vai ser o pincel. Ele deixa o acabamento muito mais bonito. Então, eu quero ver você se maquiando com pincel nos stories. Todas vocês usam porque eu sei. Monte o seu kit de Natal. Pele perfeita. Pincel para base líquida mais base Time Wise. De 136,80 por 109. 109,80. Esse mês a Mary Kay trouxe para nós a base na promoção para nossa cliente comprar e aproveitar. E para nós, não, e ela trouxe o pincel na promoção para a cliente aproveitar também. Então a gente vai fazer esse combo. A gente vai dizer assim: amiga, quer comprar base? A base está na promoção, R$ 58,90. Eu não sei quanto tá o pincel agora, agora me fugiu. Peraí. Olha só, a base está na promoção por R$ 58,90 e o pincel por R$ 50. Então aproveita a promoção. Olha só, por R$ 110 você compra a base e compra o pincel. E olha, daqui a pouco você vai fechar R$ 120, você já pode aproveitar e ganhar dois números no nosso sorteio no sorteio de Natal. Então ofereça o produto para elas, tá? Isso. Ofereça o produto para elas, ofereça o combo de base, tá? E uma outra coisa que eu não falei para vocês é sobre a numeração das bases, tá? Então a base, ela sempre começa do menor para o maior. Então a gente tá ali, ó, Ivory C 100, C 110, é mais escura que a 100. Eu vou voltar ali naquele slide que é mais fácil, quer ver, ó? Olha só, vamos lá. Nós vamos identificar a base do menor para o maior. Quanto maior o número, mais escura a base, ok? Ivory C100. C110 é mais escura. 130 é mais escura. 140 é mais escura. 150 é mais escura. 160 é mais escura.
sem contar a C ou W ou N, ok? Só numeração. Então a gente está subindo a numeração, está subindo o tom. Bege, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220. Pode ver pela classificação das bolinhas, elas vão aumentando. Então, o número aumenta, tá? Bronze, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, tá? Então, tu pode ver que quanto mais alto o número, mais escuro. Tanto para claro, para bege, para bronze, ok? E se você nunca usou uma base bronze W100 numa cliente 150, gente, a 150, bronze 150. Essa base é linda. Ela deixa a pele da mulher maravilhosa. Eu tenho algumas clientes que usam essa cor de base, inclusive eu maqueio elas e a pele assim, ó, gente, eu amo uma pele negra, eu acho lindo, tá? Gurias, essa foi a nossa reunião sobre a base, tá? Eu falei muito sobre ela. Eu vou mandar lá no grupo esse slide para vocês olharem, para vocês pensarem, tá? Assistam novamente. Vai lavar uma louça? Liga essa aula de novo. Vai fazer alguma coisa que não precisa ficar ouvindo, bota essa aula para ouvir. Por quê? Porque você ouvindo essa aula, você vai pensar como você vai conversar com a sua cliente, como você vai alinhar com a sua cliente. E assim você vai identificar e vai fazer o teste certo, vai indicar o melhor produto, vai fazer um trabalho legal. Então, escute as aulas de base. Procure no YouTube base, aula de base da Dani Fontana. Entre na plataforma Dani Ensina e vai ver uma aula de base. Olhe a aula de base de outras diretoras que vocês admiram, tá? Dani Giacomelli, meu Deus, esqueci o nome dela. A que está em qualificação agora para diretora nacional, que é da Dani Giacomelli. Elisa Portolã, tá? Elisa Portolã, Dani Giacomelli, aquela que eu mando a live para vocês assistirem às vezes. Ela também tem uma aula muito legal que vale muito a pena assistir sobre base, sabe? Então, assim, ó, procure pessoas que vocês admirem, que vocês se conectam e vá assistir também as aulas dela. E a nossa, porque querendo ou não, é a nossa realidade. É o que eu sinto quando eu atendo as minhas clientes, quando vocês vêm conversar comigo sobre. Então, foi assim que eu fui aprendendo também, tá? Então, gurias, muito obrigada. Deixa eu olhar aqui, ó. Tem umas mensagens no chat. Comprei meus provadores naquela promoção que teve. Não abri nenhum, só abri quando fui testar. Se dava certo, já vendia a base, que abri na frente da cliente. Se não dava, aí sim ia para o provador. Isso aí, foi aquela sugestão que eu dei. Abra a base na frente da sua cliente, prove, deu certo, já vende, tá? A Ana falando que o quiz da base não dá certo, mas assim, ó, tu tem que pedir para tua cliente responder o mais fiel possível e testar. Guria, eu assim, ó, eu posso contar nos dedos de uma mão, ainda vai sobrar dedos, quantas vezes o quiz errou para mim. Mas eu também identifico. Eu, quando conheço a minha cliente, eu sei que daqui a pouco ela fez um teste, deu uma base nada a ver. Essa semana eu vendi base. Essa semana não, semana passada. Eu vendi base para uma senhora de pele madura. E a senhora ela não conseguia fazer o quiz da base. E aí quem fez foi a filha dela, tá? Daí a filha dela fez, deu bege N150. E mandei mensagem para a senhora e disse: Olha, tô indo aí, vou testar a base e tal. Ela disse: Sim, vem, tô te esperando. Quando eu cheguei na frente da casa dela, ela já estava no portão me esperando. Quando eu olhei para ela, eu sabia que ela não era bege N150. Tava na cara, eu sabia. Eu já cheguei lá com a base certa.
Ivory N 160. Deu perfeitamente na pele dela. Mas eu fiz a teste daquela que ela e a filha dela fizeram juntas, mas quem fez foi a filha. E eu disse: olha, essa daqui que a sua menina testou, não é o seu tom, não é a sua cor. A sua cor é essa. Daí eu maquiei uma parte maior, porque eu tenho provador. Maquiei uma parte maior, mostrei para ela e ainda falei assim: a senhora é pele madura, então a senhora tem as fissurinhas, sabe, de idade. Então a senhora precisa usar primer. Daí eu tinha meu provador de primer e testei nela. Ela adorou. Só que vou conversar com a minha filha. Quando eu saí da casa dessa senhora, eu liguei, eu mandei um áudio para a filha dela e disse assim: olha, fulana, a sua mãe tem pele madura, a base dela é tal, mas a sua mãe tem pele madura, ela precisa usar um primer. E a base ficou muito boa com o primer, porque ela vai cobrir aquelas linhas e tananã. De noite ela me mandou: cá, pode vir trazer o primer para mãe. Vou ter que voltar lá, né? Mas tudo bem, não tem problema. É assim que funciona. Isso é um trabalho de consultora, porque você tem a paciência de atender a sua cliente. Você tem o carinho de testar as bases. Você tem todo aquele trabalho de fazer o contato com ela e vender o produto certo. E ela vai falar para a amiga dela que eu fui lá, testei a base e a cor é igual. Gurias, muito obrigada pela participação da live não, da reunião, que a gente possa vender muito, 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 muito esse final de ano. Faça o seu personal shopper, ofereça os seus kits de Natal e agora faça os seus kits de Natal com a base e com o pincel. Muito obrigada, um beijo para vocês. Vou mandar lá no grupo a nossa lista do sorteio de Natal e vamos vender muito. Beijo, Laís. Até mais. Tchau, gurias.